Ler é ser questionado pelo mundo e por si mesmo. É saber que certas respostas podem ser encontradas na produção escrita. É poder ter acesso ao escrito. É construir uma resposta que entrelaça informações novas àquelas que já se possua. É com base nessa reflexão que começamos a 8ª edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição temos dica de leitura, sugestão de livro e nossas entrevistas. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Como sempre, compartilhamos em nossas edições alguns depoimentos de leitores de várias cidades do Brasil que demonstram o significado e a importância da leitura para a sua vida. Segue aí 2 depoimentos aqui de Linhares. Primeiro depoimento: a leitura é importante porque abre os horizontes do pensamento e do conhecimento, tornando um indivíduo mais culto. Esse depoimento é de Rafael Celestrini, ele é estudante de oceanografia e mora em Linhares. O segundo depoimento: a leitura sempre esteve presente em minha vida. Quando pequena, brincava com as personagens imaginárias das historinhas lidas nos livros infantis. Para mim, ler é tão fundamental quanto respirar. Esse depoimento é da Rúbia Vasconcelos, ela é professora de língua portuguesa e escritora e mora em Linhares. Nessa 8ª edição do programa Sim para a Literatura, recebemos Marcelo Loureiro Uccelli. Ele é historiador, pedagogo, professor e atualmente é coordenador do curso de Pedagogia da Facele, Faculdade Municipal de Linhares. Marcelo é membro das Academias de Letras de São Mateus e Aracruz, ambos os municípios da região norte aqui do Espírito Santo. Na entrevista, Marcelo fala da experiência como leitor, seu gosto pela leitura e pela escrita e dos desafios de estimular a leitura no ambiente da escola. Assista um pedacinho da sua fala. Pois é, professor, isso é um grande desafio, né? Enquanto professor, enquanto educador e enquanto coordenador de um curso que forma professores, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no aspecto de permitir com que o aluno seja um leitor, amante da leitura, da escrita, da literatura especificamente. Conversamos também com a professora e escritora Arlene Campos, que tem uma longa e importante experiência como escritora e como professora. Dona Arlene fala da importância da leitura, de seus efeitos na vida das pessoas e também da importância do estímulo à leitura no ambiente da escola. Ela destaca o ser humano como ingrediente fundamental para a sua vida e para a sua escrita. Vamos assistir a nossa dica de leitura. Daqui a pouco retornamos com nossa primeira entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. A leitura nos torna mais livres. A leitura deve ser acessível para todas as pessoas para poder cumprir objetivos essenciais que estão interligados muitas vezes ao significado da própria vida. A leitura aumenta a nossa capacidade de pensar e nos torna mais livres. O acesso às histórias contadas através dos livros proporciona com frequência pontos de referência para refletirmos sobre a importância de sermos livres para pensar e, principalmente, para podermos externar o pensamento que elaboramos. Falar aquilo que pensamos. O ato de ler, nesse particular, é nosso grande aliado. As histórias, sejam elas imaginárias ou baseadas em fatos reais, proporcionam elementos que podem servir de base para interpretarmos o modo de vida alheio e as condições que são impostas às outras pessoas, grupos de pessoas e muitas vezes nações inteiras. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura e nós vamos falar de educação, nós vamos falar da importância do professor estimular a leitura na escola, nós vamos falar de livros, nós vamos falar de uma pessoa, conversar com essa pessoa que tem uma longa experiência na área de educação, professora Arlene, aqui de Linhares, 52 anos, né, professora, de experiência. Professora, conta um pouco da sua experiência como professora para a gente e, principalmente, do que a senhora percebeu da educação no Brasil nesses últimos anos. A senhora trabalhou sempre com criança, com adultos, como é que foi, professora? 52 anos de alfabetizadora de escola rural. Minha primeira escola foi no Córrego do Farias. Córrego do Farias, aqui em Linhares, né? Em Linhares. Toda a minha vida profissional foi exercida aqui em Linhares. E até a faculdade, até a Facele. Dei aula em
todos os graus. E sempre falo para todas as pessoas que busquem exercer a profissão do que gostam. Porque esses 52 anos dentro da sala de aula não me pesaram. Só me trouxeram alegrias. Eu gosto muito. Da área de educação. Da área de educação. Muita gente, dona Arlene, na verdade, acredita que vai encontrar a profissão perfeita. Não é assim? A profissão perfeita. Não existe. Não existe. Toda a área da atividade humana, a senhora sabe bem mais disso do que eu, vai ter os percalços, vai ter os problemas. A área de educação é um ambiente que tem muitos problemas, porque são muitos interesses envolvidos. Não é assim? E aí a senhora diz que tem esse prazer de 52 anos de atividade escolar e que não gerou sofrimento para a senhora. A questão da sua experiência como professora, como é que isso foi traduzido para a senhora escrever 2 livros? O ser humano. Esses 2 livros retratam paisagens humanas. São janelinhas que eu fui percebendo ao longo da minha vida e as registrei aqui. O ser humano sempre me fascina, do pequenininho ao grande. E o magistério é feito para pessoas que gostam de gente. E eu gosto de gente. É isso. A diversidade humana na escola. Isso melhorou de um tempo para cá no Brasil, né? Hoje a gente vê uma universidade no Brasil muito mais misturada em termos de cores, né? Negros, índios, brancos. Há uns anos atrás a gente ia numa universidade pública, parecia uma universidade europeia. Hoje a diversidade está mais presente. É disso que a senhora está falando? Desde a escola básica? Eu estou falando da riqueza que o ser humano carrega em si. Se o professor tiver olhos, que a escola superior não vai dar esses olhos para nenhum profissional. Se o professor tiver olhos para olhar as paisagens humanas, a diversidade e a riqueza, é muito rica uma sala de aula. Ele vai se enriquecendo todos os dias. Ao invés de se desgastar, ele enriquece-se. E é disso que eu estou falando. O magistério é uma fonte de riqueza para o professor. Para o professor. E o professor pode se apossar dessa riqueza e, inclusive, desenvolver projetos variados de incentivo para os alunos. Não é verdade? Inclusive, incentivar mais a leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele furta do aluno um dos prazeres da vida, que é ler. E é bom porque é uma atividade solitária, porém solitária só em parte, porque ele convive com personagens que já existiram e que existirão. O professor não pode furtar. Tirar do aluno esse direito, dona Arlene, o direito de gostar de ler. De gostar de leitura. Magistério é poder. Não pense que o professor é um coitadinho. Se ele souber exercer esse poder, os olhinhos do aluno estão voltados para ele. Professor formador de opinião, e a senhora fala uma coisa que eu acho bastante interessante, nós já comentamos sobre isso, né? Nós temos que convencer os formadores de opinião a incentivar a leitura, a incentivar, no caso do professor, o aluno a exercer esse direito. O aluno tem que adquirir isso com os adultos, seja adulto, pai, tio, avô, avó, professor, inclusive. O adulto que não lê, o exemplo é seguido. Nós somos o exemplo, queiramos ou não. Agora, uma categoria que mais tem poder de todas as profissões é o professor. Dentro das 4 salas, quem é que tem poder ali? O professor que não é leitor, como é que ele vai convencer o aluno a ler? É isso, dona Arlene?
Não Fica conversa. difícil, não fica? Não conversa. Dona Arlene, quero agradecer a senhora pela disponibilidade de vir aqui ao nosso programa Sim para a Literatura. Eu queria que a senhora falasse um pouco dos 2 livros que a senhora publicou, que tem aqui na mão da senhora. Esse aqui é Zezinho, o primeiro morador de rua de Linhares. É uma paisagem humana, o Zezinho, o primeiro morador de rua, em torno do qual eu falo sobre as coisas que existiam em Linhares na época do Zezinho. Aqui são recortes, são as raízes e os afetos meus que estão aqui. São paisagens humanas. Em cada paisagem humana tem como cenário Linhares, que é a aniversariante do dia 22 de agosto agora. De agosto, e que eu vivo brigando com muita gente, briga feia, que eles falam, eu sou linharense, o Helber você conhece, fala, eu nasci em Linhares. Josmari fala, eu nasci em Linhares. Eu não acho, eles nasceram por acaso. Eu sou convertida. E quero dar parabéns a Linhares pelos 216 anos de muito trabalho quase sozinha. Ok, é isso. Nós agradecemos nessa edição do programa Sim para a Literatura a presença aqui da professora Arlene, 52 anos como educadora, continua tendo uma satisfação muito grande em trabalhar com educação. Hoje a professora Arlene faz um trabalho brilhante através das Serliges, de trazer crianças da escola para falar para essas crianças, conversar com essas crianças sobre a importância de se conhecer a história e o patrimônio histórico do município de Linhares. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do nosso e-mail, simparaliteratura@gmail.com. Você pode ter acesso às edições anteriores do nosso programa através da nossa página no Facebook, Sim para a Literatura, e através do canal do YouTube da TV Sim Linhares. Eu agradeço a participação da professora Arlene nessa edição. Obrigado. A Menina que Roubava Livros, do autor australiano Marcus Zusak, é uma história que acontece entre os anos de 1939 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Liesel Meminger é adotada por uma nova família após perder o irmãozinho e o distanciamento de sua mãe. No contato com sua nova família, Liesel conhece Rosa, uma mulher mal-humorada e de gestos agressivos. Para contrabalancear essa situação, conhece Hans, seu novo pai, um sujeito bonachão, de coração generoso, que toca acordeão. Conhece também um novo amigo, Rude, seu novo vizinho e colega de turma, um garotinho esperto, com quem passa a ter uma amizade fiel e sincera. Os primeiros dias e noites de Liesel são complicados e tristes, pois ela não consegue entender o afastamento da mãe e a perda do irmão, e também tem que conviver com os problemas da guerra. Tem pesadelos e é consolada pela dedicação e controle de Hans, agora seu pai, que ao longo do tempo a ensina a ler e escrever. Além das brincadeiras com as crianças do bairro com quem passa a conviver, Liesel conhece a mulher do prefeito da cidade, Ilsa Hermann, com quem estabelece uma relação de amizade e afeto, que a leva para conhecer a biblioteca da suntuosa casa onde mora, onde Liesel passa bons momentos lendo livros emprestados e de onde ela rouba livros para ler em casa. A história segue. A Menina que Roubava Livros é uma história sensível e sedutora, às vezes triste, que fala de perdas, mas ao mesmo tempo provoca reflexões sobre choque de culturas e de ideias, a luta pela sobrevivência física e ideológica, superações e, essencialmente, trata-se de um universo das palavras, lidas e escritas, que são refúgio e esperança para essa menina. Permita que os livros façam parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do programa Sim para a Literatura. Temos hoje aqui a presença do professor Marcelo Celli. Ele é coordenador do curso de Pedagogia da FACEL, a Faculdade Municipal de Linhares, membro da Academia Mateense de Letras de São Mateus e membro da Academia Aracruzense de Letras de Aracruz, as duas aqui na região norte do Espírito Santo. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Você sabe que é um prazer ter você aqui na nossa companhia.
Marcelo, eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida, assim, de forma breve, né? Seu histórico de leitura, sua formação acadêmica, o que levou você a se interessar por literatura e a participar ativamente de academias de letras. Bom dia, professor, e obrigado pelo convite. A minha formação inicial, eu sou historiador, né, e pedagogo. Sempre tive uma intimidade com as letras, né, com a literatura especificamente. E nesse decurso, né, da minha formação profissional, eu busquei sempre algumas leituras, né, especificamente na área da minha formação. E depois se estendeu isso às minhas titulações, né, no mestrado e também agora no doutorado, né, da qual eu também busco pesquisar termos também da literatura afro-brasileira, né, especificamente literatura do Espírito Santo. E a minha entrada nas academias, ela se deu basicamente porque, dada essa intimidade minha com o campo literário, fui membro fundador da Academia Aracruzense de Letras, né, de Aracruz, com mais 25 membros fundadores, né, da qual lá nós desempenhamos algumas atividades, né, de cunho pedagógico e também literário, né, com sede em Aracruz. O convite para fazer parte da Academia Matense de Letras se deu pela própria academia, né, vendo o meu histórico, né, no sentido da literatura, em algumas produções, né, não especificamente literárias, né, porque eu ainda não tive tempo para isso, mas tem alguns projetos em mente. Você, né, ainda não tem um livro publicado? Não especificamente. Mas você está caminhando nesse sentido? Sim, não especificamente, né? Eu tenho alguns croquis de algumas ideias, né, de alguns temas específicos, basicamente trazendo as minhas linhas de pesquisa, mas nada ainda oficialmente escrito e publicado, né? Na literatura, Marcelo, qual é a sua preferência? Poemas, crônicas, poesia, romance? Pois é, eu gosto de vários estilos literários, né? Mas eu gosto das crônicas. Crônicas. Né? Crônicas e poesias. O né? seu exercício diário de escrita tem sido na área de crônicas? Sim. A sua produção literária até agora? Sim, né? Com alguns autores que eu leio, né? Basicamente Ana Maria Machado, Adélia Prado, né? Da parte da poesia especificamente, isso me inspira para a literatura, para a escrita da minha dissertação e agora da minha tese. Né? Então, eu sempre digo que a poesia e as crônicas são elementos inspiradores para eu buscar, né, inspiração para escrever, porque o ato da escrita é um ato de inspiração, né? De conhecimento também, especificamente, mas também você precisa estar voltado para aquele ambiente, para aquele universo, porque as ideias vêm, né? E isso me inspira, de uma certa forma, buscando esses autores, buscando, né, elementos da literatura especificamente, que possam efetivamente me auxiliar na minha produção enquanto pesquisador neste momento. Marcelo, você atua como professor e como coordenador de curso. Sim. Né? Para reforçar, Marcelo é coordenador do curso de Pedagogia da FACELI, que é a Faculdade Municipal aqui de Linhares. Quais as dificuldades que você encontrou ao longo da sua história e que tem encontrado para estimular os alunos a ler mais? Pois é, professor, isso é um grande desafio, né? Enquanto professor, enquanto educador e enquanto coordenador de um curso que forma professores, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no aspecto de permitir com que o aluno seja um leitor, amante da leitura, da escrita, da literatura especificamente. E isso se dá por várias razões, né? Primeira, porque as escolas, infelizmente, ainda não se despertou para o universo da leitura, né? Nós não formamos alunos para serem bons leitores e bons escritores, né? E quando eles chegam à universidade, a gente percebe efetivamente essa fragilidade, né? E você fala, essa deficiência interesse, ela já acontece nos níveis mais básicos. Certamente, é isso. Né? Certamente. Então, se a gente buscar efetivamente na educação infantil, na educação fundamental e no próprio ensino médio, despertar nos alunos esse interesse pela leitura, pela produção escrita, a gente vai certamente ter alunos na universidade com a escrita melhor, né, com um desempenho melhor naquilo que diz respeito à leitura e à escrita, né? E nós, enquanto colegiado, nós temos essa preocupação
com o corpo docente, né, de buscar, através de oficinas, de debates, de seminário, despertar esse interesse do nosso aluno. Aproximar o aluno do livro. Sim, sim. Né? E esse é o nosso interesse, né? O ano passado mesmo, no Dia Nacional do Livro, nós montamos um stander na Avenida, aqui em Linhares, né? Distribuímos mais de 250 exemplares, doados pelos próprios alunos da instituição, né? E isso foi um projeto interessante porque despertou neles o interesse pela leitura, né? O cuidado com o livro especificamente. Então a gente tem esse cuidado, enquanto colegiado, enquanto coordenador, de permitir com que o nosso aluno, na sua formação, tenha esse cuidado e essa preocupação e esse interesse pela leitura, pela escrita. Por quê? Porque amanhã ele vai estar em sala de aula, né? E estando em sala de aula, certamente ele vai estar conduzindo também futuros leitores, crianças, adolescentes e jovens. O aluno leitor, ele será um professor leitor com habilidade suficiente para estimular o aluno a ler. Isso aí, é isso. Né? Isso aí, essa é a nossa preocupação. Marcelo, para finalizar, vou fazer duas colocações. Tem uma pesquisa que foi publicada recentemente pelo Instituto ProLivro, que faz uma pesquisa chamada Retrato da Leitura no Brasil. E existe um conceito que é o analfabeto funcional. Sim. É aquela pessoa que é alfabetizada, mas que ela, quando lê um livro, ela tem dificuldade de entender, de interpretar o que está escrito ali. Essa pesquisa mostra que 38% de todas as pessoas que estão estudando o ensino superior no Brasil, ou que já têm o ensino superior completo, o nível universitário, ainda continuam sendo analfabetos funcionais. Você percebe isso na prática? Sim. Né? Sim. Você percebe isso na faculdade? Percebo. Por quê? Porque isso são deficiências que não foram supridas, né? Nas etapas da formação do aluno, né? Então, ler e não entender o que está sendo lido, isso é muito natural, né? Dentro do campo da universidade, da academia. Por quê? Porque o nosso aluno vem com essa deficiência, né? De interpretação, de leitura. Então, isso tem que ser trabalhado sistematicamente para quê? Porque a leitura exige técnica também. Isso, né? Isso. A leitura ela não é um ato mecânico, simplesmente, né? Exige técnica. E essa técnica requer algumas habilidades que, infelizmente, foram não supridas, né, nas fases em etapas anteriores do nosso aluno. Então, o aluno chega à faculdade com uma certa deficiência de interpretação, de leitura e de escrita, porque são algo concomitantes, né? Okay. Mas nada que não se possa ser superado e trabalhado de forma que ele a qualquer momento a pessoa pode retomar o hábito da leitura. Certamente. Marcelo, de forma breve, para a gente finalizar, e já agradecendo você, por você ter vindo aqui à TV Sim, conversar com a gente, né, no nosso programa, que contribuição que o seu hábito de leitura deu para a sua vida, de forma geral? Pois é, o fato de eu ler, né, de eu buscar sempre ler jornais, revistas, livros, periódicos, etc., permitiu que eu fosse uma pessoa mais esclarecida politicamente, né, um cidadão que pode ajudar os outros a compreender o mundo e o universo que o cerca, porque a leitura permite essas interfaces, né? Então, o ato de ler, né, o fato de eu ser um leitor, permite que eu tenha essa independência, no sentido de me posicionar, no sentido de contribuir na formação de outras pessoas, e isso é importante porque nós estamos salvando vidas, intelectualmente falando, né? E isso é um prazer. Nós estamos encerrando mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre em contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Se você pode acessar as edições anteriores do nosso programa acessando o canal do YouTube da TV Sim Linhares. Muito obrigado.